Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Podcast Corpo Sustentável. É um prazer tê-los aqui. O nosso canal fala sobre saúde e bem-estar. E isso engloba bastante sobre alimentação, noites de fome, uma boa mentalidade, aquilo que você consome pelos seus olhos, ouvidos, e aquilo que você põe para fora, tem a ver com o seu corpo, com a sua vida. Então, corpo sustentável abrange muitas coisas. Hoje eu vou falar com um casal querido, que é a Adriana e o Joseph. E eles vão trazer informações aqui sobre saúde, sobre relacionamento, sobre superação. Muita gente ainda resiste, são relutantes ao exercício físico. Muita gente ainda não entendeu que o exercício e uma boa alimentação ela é primordial, junto, lógico, com nutrição, boa sono, é um tripé para fazer com que você melhore a sua vida. Afinal de contas, você que investe um dinheiro no banco para poder render lá na frente, você tem que fazer isso também com a sua saúde. Boa alimentação, exercício físico, noites reparadoras de sono, boas leituras através dos teus olhos, vai fazer com que você realmente mude de vida. Eu tenho certeza que você não quer ficar do jeito que está. Você tem vários objetivos e cuidar da saúde tem que ser um dos principais. Legal? Hoje eu estou com a Adriana e o Joseph. Vocês vão me conhecê-los. Eles vão falar sobre um pouco aí que eu falei agora, um pouco sobre alimentação. A Adriana é nutricionista. O Joseph trabalha com vendas. E eles vão contar um pouco sobre essa história da vida de casal, como conciliar nutrição, né? A profissão dela, a profissão dele, com os filhos, são 3 filhos, eles vão falar sobre os filhos, e vocês vão entender e também se identificar sobre a vida e a história de superação deles. Legal? Pessoal, muito obrigado por terem vindo, aceitado o convite para vir aqui no podcast, e eu queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal e fazer um resumo, e depois a gente começar o nosso bate-papo. Primeiro eu quero agradecer muito, Beto, o seu convite, né, por nos chamar para vir contar a nossa história, um pouquinho da nossa superação, um pouquinho da nutrição, que eu acredito que seja um ponto tão importante, né, principalmente para a nossa população. Então eu quero agradecer. E antes de mais nada, eu gostaria de te pedir um favor, se eu posso falar aqui do meu canal, que eu estou começando agora, né, que você está me dando uma força danada para que isso aconteça. Quero te agradecer, que vai ser um podcast chamado Além da Nutrição. E aí eu tenho alguns patrocinadores que são produtos e empresas que eu acredito que eu uso, e eu gostaria de agradecer eles também, né? Que é a Cerealista Express, né? Que está nos patrocinando para esse podcast, e do Estúdio Fit AK, que também que tem roupas fit para mulheres, fitness para mulheres, e ela também está nos patrocinando. Então, eu agradeço muito, né? Porque os 2 patrocinadores que a gente tem aí do nosso podcast está iniciando agora. Então, eu quero, né, agradecer tanto você quanto eles pelo incentivo, né? Sem dúvidas. Sim! E eu quero contar um pouquinho. Eu sou a Adriana, né? Sou nutricionista, me formei há 4 anos em nutrição. Estou fazendo pós-graduação agora, né, em nutrição esportiva e nutrição estética, que eu acho que é o que eu acredito, né, é uma especialidade aí que eu acredito muito. A nutrição sem esporte fica muito estranho, então eu acredito muito nos dois, assim, acho que é um canal nisso. Justamente, da nutrição e do exercício físico. Então, vou trazer um pouquinho aqui da minha história, como que aconteceu tudo isso, e eu gostaria muito que vocês, né, estivessem aqui para ouvir e assistir tudo isso que a gente está falando. Maravilha, que bom. Legal, você deu bem. Muito obrigada, Beto. Will, extremamente obrigado, Beto. Né? Boa noite. Meu nome é Joseph, sou engenheiro mecânico formado e venho há muito tempo, junto com a Adriana, cultivando esse desejo de melhorar a alimentação de muitas pessoas, né? Eu sou um aluno dela, porque tudo que ela aprendeu na faculdade, ela divide comigo e eu acabo repassando para o pessoal de contato. Ciclo de cobaia. E também vou replicando, né, no escritório com o pessoal, aqueles comes e bags de bolo, isso, aquilo. Eu vou, pessoal, melhorar um pouquinho aqui, vamos comer menos açúcar, vamos fazer o bem, né? Mas
principalmente assim, de poder dividir com ela esse novo projeto, esse sonho que ela tem, de fazer esse podcast, trazer histórias bonitas, de superação, sempre tentando incentivar, porque geralmente quem está do outro lado, ele pensa, poxa, será que eu consigo? Não é difícil, eu tenho tantas barreiras, e a gente mostrar que dá, é possível, né? Então, vamos lá, nesse novo projeto. Bacana, legal. O canal, além da nutrição que a Adriana está lançando, vai muito disso, em trazer essa informação, né? Ela vai falar muito bem sobre isso. Assim como eu trabalho com exercício físico, é além do exercício. Não adianta o aluno ir lá e fazer só o exercício e acha que vai sair de lá e pode comer o que quiser. Sim, ele pode comer o que ele quiser, mas o resultado vai aparecer, fica sempre naquele, poxa, hoje eu mereço. fiz bastante cardio, eu posso comer um bolinho, hoje eu tenho direito, não, Trabalhei muito, eu mereço. não, a vida da diversão é só um dia e a nossa nutricionista vai falar muito bem. Legal. Vamos lá. Adriana, eu quero começar uma pergunta para você, né? Sobre superação. A nossa vida, todos nós temos uma história, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco da tua história de superação e a falar um pouco como você se ingressou, teve uma inspiração familiar, foi algo que você gostava, por exemplo. Eu tenho uma amiga que é nutricionista e ela se inspirou na avó e gostava de fazer uns bolinhos, tal. E isso trouxe um estado para ela. Então, eu queria que você falasse um pouco da tua história, que te levou a ser nutricionista, né? E sobre a superação. Senhora, pra gente. A minha história com a nutrição começou quando meu filho mais velho nasceu. Meu filho hoje está com 15 anos. E eu me lembro que naquela época eu trabalhava como telemarketing, né? Eu era teleoperadora, depois fui para supervisão. E naquela época eu só trabalhava, eu não pensava em exercício, eu não pensava em alimentação. Para você ter uma ideia, eu lembro que às vezes eu deixava de almoçar para comer um fatia de bolo. Era assim a minha vida. Então, assim, eu estava com sobrepeso já estava sem energia, sabe? Aquela pessoa cansada e só pensava em trabalhar. Então, era mais ou menos isso. E aí, quando meu filho nasceu, então, eu olhei para ele na maternidade, eu não esqueço disso, e eu sempre agradeço muito ele por isso. Eu olhei para ele e falei, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor, porque eu queria ver o meu filho crescer, eu queria acompanhar, tudo isso pensando lá na maternidade, né? Queria acompanhar ele, queria ver, talvez não seja o sonho dele, mas eu queria ver os meus netos, eu queria ver ele na faculdade, sabe? Estava fazendo a projeção. Sua projeção lá no futuro, justamente. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a mudar. Eu comecei a me tornar uma pessoa melhor para o meu filho, né? E automaticamente estava me beneficiando com isso, né? Então, eu sempre falo para ele, Heitor, você foi a pessoa que me fez enxergar um mundo diferente. Então, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente por conta disso. E a partir disso, eu comecei, tô pra academia. Aí comecei a ir pra academia, ia 1, 2 dias, faltava os outros. E aí isso foi, né, mudando um pouquinho. Então, eu fui percebendo que eu precisava de mais. Aí eu comecei deixa eu ver aqui, como funcionam os alimentos, né? O que é carboidrato? O que é proteína? Isso no inverso. Eu comecei a gostar mais desse assunto, de como que eu poderia estar mais saudável para o meu filho. E isso foi acontecendo, e aí acho que as coisas vão, né? Eu acho que o mundo vai te levando para um lugar diferente quando você começa a ter essa energia, né? De querer mudar, de querer ser uma pessoa melhor. E aí a gente teve um convite, o Joseph, na verdade, ele teve um convite da empresa para ir para a Alemanha. A gente ficou 2 anos na Alemanha. E aí lá eu percebi como que as pessoas, elas se preocupavam mais com a alimentação, né? Então, assim, você ia no mercado e aí você percebia um lugar muito maior de orgânico, por exemplo. Então, assim, a feira orgânica lá é muito maior do que a nossa hoje. E isso faz preocupação maior, né? Para as pessoas, a população se alimentar de forma mais adequada. E não só na alimentação, mas assim, na divulgação do produto mais natural, com menos agrotóxico, tem toda essa preocupação deles lá. Sim. E isso foi, assim, nos cativando, porque você olhava e falava, poxa, por que não? Eu vou pegar isso aqui, qual que é o problema, né? Ela, algumas vezes não tem um aspecto tão bonito, né? Por ser o orgânico tá ali sem, mais natural, né? Sem agrotóxico. Mas tá ali todo mundo buscando aquela fonte. Era o exemplo que nós tínhamos, né? Então você começa a mudar a sua mentalidade. Poxa, deixa eu pegar. Vamos
eu vou pegar e essa fruta aqui, que tá bonita, mas pelo fato de estar cheia de agrotóxico, né, eu vou pegar essa outra que tá diferente. Explorar um pouco. E isso começou a mudar a nossa mentalidade, principalmente a dela. Isso, eu comecei a enxergar algumas coisas, por exemplo, a qualidade de vida. Então, eles valorizam muito mais a qualidade de vida. Então, por exemplo, se você for ver, a maioria dos alemães, eles pegam pelo menos 2 vezes no ano férias. E eles vão viajar. Só que eles não têm os melhores carros, mas eles têm as melhores férias. E isso foi fazendo que a gente enxergasse de uma forma diferente, por exemplo, o trabalho também. Eles trabalham muito, porém eles têm o tempo de lazer dele. Coisa que a gente não tinha muito. Sim, então isso foi me dando um outro mundo. Então eu fui, caramba, né, que legal. E aí eu fui vendo, e aí depois disso, a gente ficou 2 anos lá e a gente voltou para Curitiba, morando lá em Curitiba, que também tem uma pegada muito saudável, né? E aí eu falei, meu, que legal. E aí lá também tem restaurante, mas né, nessa pegada sabe, porque eu queria. E foi justamente nesse momento que eu falei para eles que eu queria, que eu tinha uma missão de fazer algo para mim e para o outro, e que talvez a nutrição me levasse para esse lugar. E aí, depois disso, a gente morou mais 2 anos em Curitiba, a gente veio para São Paulo, e foi onde eu tinha rede de apoio, minha sogra, minha mãe, né, com mais 2 crianças, que a Lívia não tinha nascido ainda. E aí eu falei, acho que deve ser isso mesmo que eu quero, né, nutrição. E percebendo que a Luizinha começou a sentir. exatamente. E aí eu fui para a faculdade, então eu já tinha 30 anos, né, quando eu fui para a faculdade, então eu fui mais velha. E aí fui cada vez mais me encantando por aquilo, né, vendo que, meu Deus do céu, o universo lindo mesmo da nutrição, de onde a gente pode oferecer muita coisa para o outro, né, a gente pode dar uma vida diferente para as pessoas através da nutrição. E da atividade física, que eu acho que, né, como eu te falei, é um casal ali muito bonito. E aí foi basicamente isso. E aí eu escolhi essa profissão linda que eu amo. Bacana. Você foi entendendo que descascar mais é mais saudável do que desembrulhar. Justamente. Descartar é boa. É isso aí, gente. As pessoas terminam não entendendo que existe alimentação saudável e também existe dieta. E as pessoas começam a achar que isso é um inalcançável, fazer uma dieta. Não, gente, você pode comer o que você gosta, desde que você siga as dicas da nutrição. Porque muita gente já chega e fala, Beto, eu não consigo seguir nenhuma dieta, me ajuda. Nenhuma dieta? Mas como assim? Eu tento. Você sustenta? Você não faz. Então, assim, na verdade, as pessoas são relutantes à mudança. E a mudança é o vale das sombras que vai te ajudar. E também, mudança dói. É assim, para emagrecer através de exercício, para você mudar de emprego, quando você sai de um cargo para um outro, é tudo desafiador. É vida de adulto. A vida de adulto é assim. Era fácil quando a gente era criança, podia comer à vontade. Mas com o tempo, a partir dos nossos 35, 40 anos, a vida, gente, não tem jeito. Tem uma coisa chamada de sarcopenia, perda da massa magra. A gente vai envelhecendo, nossa biologia muda, nossa fisiologia também. A alimentação, ela é essencial para isso. Eu tenho um cliente, uma menina de 23 anos, assim como eu tenho um de 82 anos. São totalmente extremos. Mas o que eles estão preocupados, mesmo no extremo, a alimentação. É isso. E a Adriana vai falar muito sobre essa importância de ter um hábito saudável. Sim. Adriana, vamos lá. Agora eu quero uma resposta com vocês e com você, Joseph. Qual foram as pessoas importantes para mostrar esse mundo para vocês dois? Como que isso foi transformador na vida de vocês? Então, Beto, primeiro eu gostaria de falar para vocês, né, sobre a minha história. Então, eu tenho uma história assim de infância e de adolescência assim bem difícil. Eu sou cearense, né? Então eu com 6 anos de idade a minha mãe, eu mais 4 irmãos, né, pequenininhos, estava dentro de um ônibus vindo para São Paulo, porque ou nós íamos para São Paulo ou talvez a gente passasse fome, né, nos próximos meses, porque uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que eu vejo mesmo os paulistas assim, né? Não entende assim, como assim passar fome, né? Porque assim, você planta, você precisa ter água, né? Precisa chover para você colher, e às vezes não acontece isso. Aí tem as secas que você planta e você não colhe. Justamente. E aí, naquela época, né? Quando eu vim para cá, era basicamente isso mesmo. As pessoas eram todas muito pobres e não tinha como um ajudar o outro, era todo mundo naquela mesma pegada. E aí minha mãe veio, né, para São Paulo com nós 5 dentro de um ônibus. 3 dias de viagem, imagina, com 5 crianças. Eu falo que a minha mãe
é a pessoa assim, mais resiliente que eu conheço, porque realmente ela foi uma guerreira assim, muito grande. Sua heroína foi ela, né? Não foi uma... Foi, justamente. Eu fico até emocionada de falar, porque realmente foi uma época difícil. E aí a minha avó, né, morava aqui, em São Paulo, e eu, 5, 6 anos de idade, eu vim para cá e eu imaginava assim, nossa, eu vou chegar, vou ver aqueles prédios altíssimos e tal, que todo mundo fala que a gente vê na televisão. E aí a gente chegou na rodoviária Tietê, né, eu lembro, e a gente vindo para cá de ônibus, eu olhava e aí de repente parou o ônibus assim em frente uma comunidade cheia de barracos, cheia de, né, aqueles barracos de madeira mesmo. E foi ali que a gente ficou até a minha adolescência, né, dentro dessa comunidade. Talvez a casa que a gente morou seja o tamanho dessa sala, com 9 pessoas. Você? Nós nem era aquela casa que você conheceu, na casa da minha avó. Salvou. E aí a gente ficou lá né, na casa da minha avó por acho que 1 ano, morando lá, com 9 pessoas, ou seja, era um beliche, pano no chão para dormir, assim, bem difícil. E aí meu pai conseguiu comprar um barraquinho, né, lá no meio da comunidade, e nós fomos para lá. Nesses anos, eu sempre falo da minha mãe, porque assim, minha mãe, eu aprendi uma coisa esses dias, foi engraçado, e eu comecei a pensar na minha mãe, porque assim, assim, quando você precisa sobreviver, né, você precisa comer para viver, você esquece de muita coisa. E às vezes eu cobrava muito a minha mãe, assim, né, por que ela não falou mais disso tudo para mim? Por que ela não me direcionou mais? E aí eu entendi que aquela hora eu estava procurando a sobrevivência, ela não tinha como, ela precisava fazer que a gente estivesse justamente. E lá, nesse lugar da minha tinha um monte de tráfico bem identificado. Você imagina uma mãe saindo para trabalhar às 5 horas da manhã e deixando 4 meninas, uma idade, né, ali de 8, 9 anos, 10 anos, sozinhas, né? E aí a minha mãe falava assim pra gente, olha, vocês moram aqui, vocês sabem de tudo isso, e assim, e aí tinha os meninos lá, né, paquerando, aí tinha gás da paquera, eu falava, olha, e vocês podem escolher o que vocês querem, eu não posso estar aqui porque eu preciso trabalhar. Então, se eu não trabalhar, vocês não podem conseguir viver, né? Então, eu preciso sair, vocês vão para a escola e tal. E essa foi a minha vida por muitos anos. E aí, quando você está ali, é uma escassez de dinheiro, uma escassez de comida, de conhecimento, de tanta coisa. Tem muita gente legal, mas é um mundo à parte, né? E aí eu vivia aquilo, e eu entendi assim, caramba, eu sempre vou morar aqui, vai ser muito difícil eu sair daqui. E aí quando você sai para fora, eu me lembro de uma vez, eu estava numa entrevista de emprego com uma medicação. E aí o cara me entrevistando, ele sabia onde eu morava, que foi medicação, e aí ele falou assim para mim, onde você mora? Tem córrego. Assim, ele sabia onde eu morava, né? Tem córrego, tem esgoto, tem isso aqui. Então, isso me machucava muito, porque sempre quando eu saía de fora, as pessoas viviam de uma forma diferente. Isso me recaiu muito lá. Justamente, você falava muito disso, de trair. A senhora Olivira, extremamente falta de confiança. Eu não tinha confiança em mim, né? Eu achava que eu não podia. Eu achava que a minha vida era aquela. Eu achava que eu nunca ia conseguir, por exemplo, fazer uma faculdade. Existe um mínimo de autossuficiência. Justamente. O limite do isso. Sim. E aí eu estava lá, né? E eu não via perspectiva para mim. De repente, eu fui uma festinha de um amigo e eu encontrei o meu querido aqui, o amor, né, da vida, assim. Eu tinha 16 anos. E aí, tudo bom, sabe? Foi algo que te trouxe, porque assim, de fato, a gente, Deus coloca as pessoas na nossa vida, não acredito. Tem nada por acaso. Eu bem sou do Pernambuco. E eu vou deixar você voltar para a história. Eu vim para cá em 89. Você tem isso para cá? Sim. Eu tive 3 dias. Após exatos 10 anos, eu cheguei em julho. E após 10 anos, eu passei necessidade de 3 dias. O mau planejamento. Sim. Eu passei de fome. Eu senti tapete do apartamento. Se pegar, eu vi aquela noção lixinha, foi. Isso é uma pessoa. Sim. E eu fiz o colega que disse, então, cara, sem casa, estou tendo 2 pães. Ele sabia que não. Mas eu tinha sentido tudo. E aí ele me deu, leva pão, leva um leite e leva o mussarela. Sim. Aí 2 dias depois eu recebi o segundo emprego
paguei. Sim, né? E assim, essa é uma da hora de sua operação. Sim. Mas assim, eu precisei passar por isso. Muitas vezes eu não me sinto hoje, graças a Deus, as dificuldades. Eu olho lá atrás, tudo isso. Deus também parar. Então, até deixo para você que está no momento, não sei quando eu estou de vida, o meu comitê, a Diana já falou um pouco dela. Cara, joga isso como algo muito mais grande para dar outras dificuldades que você já teve. Sim. E tá tudo bem, aconteceu, a gente precisa passar por isso. É uma aprendizado. Sim. Deixa a gente mais forte também. Exato. Deus, olha quem trouxe. Deus tem colocando você em doces. E hoje está aqui, você tem 10 filhos. Então é isso, cara. A gente termina. É uma história minha. Sim. Então, você vai dar credibilidade. Sim. Mas assim, a gente tem que olhar isso e cara, que bom, que visão. Sim. Então, cara, eu também poderia ser. Eu acho que eu seria a mulher que sou hoje. Exatamente. Se eu tivesse passado por essa dificuldade. Sim. Mas Tudo foi amadurecendo. Sempre. E essa parte da mãe dela era muito importante, né? De como ela blindava as meninas e aconselhava, e tem um lado de, assim, amadurecimento das meninas, apesar da idade, né? De entender o que a mãe dela falava, porque poderia tomar um caminho totalmente inverso, porque a mãe dela não estava lá presente o dia inteiro. Então, elas poderiam frequentar os espaços livremente sem a mãe dela saber isso. Se quando chegasse, elas estariam pro lado direito do portão mas foi muito contrário. Todas souberam absorver tudo que a mãe dela, né, passava, pedia, e foi muito engraçado. Tem um ponto, só abrindo parênteses aqui, de como a mãe dela protegia. Logo que a gente começou a namorar, aí eu falei assim, esse final de semana eu vou passar final de semana na chácara do meu avô. Vamos comigo? Ela fala, não sei, preciso pedir para minha mãe. Falei, então vamos. Aí fui lá, pedi para ela, dona Antônia, poderia a Adriana vir comigo lá na chácara do meu avô? Ah, pode sim, filho, pode ir, sempre muito educada, bem boazinha. Mas foi engraçado que eu achei, porque aí ela se despediu da mãe, se despediu do pai, se despediu das irmãs, se despediu do cachorro. Falei, eu vou em Suzano, é 50 minutos, calma, é rápido. Mas era assim, naquela união de estar todo mundo junto, ali sempre grudadinho, de não sair para essa nenhum valor que ela dava para essa família. Sim, que eu falei, calma, não. A responsabilidade vai ser maior aqui, porque realmente ela toma cuidado. Se deparou com uma união, sim, você viu um valor em cima de. E o respeito, além olha, o que a minha mãe falar, realmente eu tenho que se oferecer. E aí, falando um pouco sobre essas pessoas, né? Então, o Joseph me mostrou, e aí eu falava assim, eu lembro que aí a gente noivou e tal, e ele falou assim, vamos comprar nosso apartamento? E eu trabalhava na Atento, inclusive, que nem tem mais aqui, né? Na Atento, e aí eu falava assim, eu acho que não, né? Como que a gente vai conseguir comprar um apartamento? É muito caro. Ele falou, não, a gente vai conseguir, ele já estava trabalhando também. E aí, eu acho, é assim, uma pessoa extremamente generosa, não é porque o meu marido, e vocês não conhecem um pouquinho mais sobre ele, mas ele falou assim, a gente vai comprar um apartamento, a gente foi lá, comprou um apartamento na planta, e ele deixou eu pagar o boleto, tipo assim, pra eu ver que realmente eu conseguia, sabe? Sim. E isso foi tão gratificante, assim, de ir lá pagar o boleto e falar, cara, a gente consegue, né? Ele pagava outras contas. Uma espécie de contraponto, né? Quando você falava, o não que você falava, ele falou, não, assim, sim, não vai dar certo, cara, vamos lá. É o equilíbrio, por isso que são anjos que Deus manda pra gente, falou assim, eu te mandando, e ele vinha para fazer com que o seu não fosse eliminado. Sim. E é isso, né, que eu vejo nas pessoas. Eu, por exemplo, já teve pessoas que já chegou e se funcionou comigo, que cara, você me ajudou, você praticamente salvou minha vida. Sim. Então, é isso. Nada é por acaso, né? As pessoas se unem por isso. Sim. Pelo propósito. E olha o quanto ele pôde te trazer de verdade, né? E junto, vocês dois, criarem uma família. Sim. Né? Então, eu imagino o quanto você olhando essa compra do apartamento, vocês morando lá, ainda seus filhos, e você fazendo um retrocesso, olhando lá, nossa, como é que eu cheguei? Sim. Eu faço essa retrospectiva. Sim, é muito importante. Na vitória que eu tenho, eu sei, amigo, eu tenho minha rotina de agradecimento diária. Sim. Toda vez que acontece algo
para mim, que é extraordinário. Eu tenho vários extraordinários. Sim. E eu agradeço. Eu não tenho dúvida aqui para vocês assim. Sim, eu estava conversando, né, aquela primeira conversa que a gente teve, e eu percebi que você, a sua conexão, assim, com as coisas que eu acredito também é muito forte, né? Essa coisa da leitura, de estudar, de saber como que é. E eu acho que muitas de pessoas que passaram por situações difíceis, né? Porque realmente, quando você passa por esse tipo de situação, você enxerga as outras pessoas de verdade, então você enxerga ali quem está do seu lado, que realmente, sabe, você tem um valor maior nas pessoas. Eu acho que isso é o mais bonito, né, de tudo, que você não enxerga a pessoa como qualquer coisa ou o material é mais importante. Eu falo para ele, eu rezo todo dia para que a gente prospere, evoluir de todas as formas, mas eu sempre falo, se for para a gente perder essa conexão que a gente tem, eu prefiro ficar assim, porque a gente é muito feliz, né? A gente é muito feliz. Eu valorizo muito ele por tudo que ele me fez, assim. E ele fala assim, e você me deu uma parte que eu não tinha, que é essa parte humana, de olhar as coisas diferentes, né? Olhar as pessoas diferentes. Então, a gente, né, tem um complemento muito, muito forte, muito bonito. E não eu não estou falando isso porque a gente está aqui, né? Porque se você perguntar para os meus vizinhos, para os meus amigos, para minha família, todo mundo fala a mesma coisa. Meu, que bonito de vocês dois, né? Porque as duas estamos sempre muito unidos, muito juntos, sabe? Eu vejo muito, eu já peguei várias histórias de casais, hoje tem um casal que faz aula comigo, e várias histórias de superação igual você tem hoje, Sim. mas assim, é muito legal quando você tem a famosa alma gêmea, né? Sim. Quando você viu nele na festinha, né? Sim. E trouxe essa certeza, né? Com o tempo você foi tendo a certeza, vocês vão tendo a certeza que um realmente combinava com o outro. E essa conciliação, né? Você unir a outra ter a união do amor, paternidade, maternidade, a espiritualidade, porque é a base, né? Então, o alicerce é a espiritualidade. E realmente ter uma linguagem a dois. Lógico, haverão divergência, tá tudo certo, sim. Mas sempre você se que da melhor forma é conversar. Não ir dormir, obrigado, e sim conversar. Chame, né? Usei um termo aqui, conversa. E não é pouco tempo. São desde 2013 que nós estamos juntos. São 22 anos. Então, nesse aprendizado. E da uma coisa. Mas esse é um combinado que nós sempre tivemos. Independente do tamanho do problema que houve entre nós em qualquer momento, é sentar e discutir. Não é deixar aí dando aquela gotinha no copo. Dando mal para as outras pessoas, que normalmente acontece, né? E em algum momento transbordar o copo. Porque daí você vai brigar por coisa do passado que já não faz mais sentido. E todo mundo resolver em casa, não levar para fora, assim. Porque eu tenho que fazer terapia de casal, se eu resolver isso. Não que a terapia de casal não funcione, tá? Só estou muito boa, assim, por sinal. Há se a necessidade, em alguns casos, mas às vezes pode resolver tão rapidamente, né? Porque, infelizmente, às vezes na psicologia, a gente quer mudar algo em nós, querendo mudar o outro. Sim. E aí as brigas acontecem. A gente estava, inclusive, dando conselho para um casal de amigo nosso que está passando por uma crise esses dias. E aí o moço falava assim, mas é porque ela é desorganizada. Ele ria, porque eu sou desorganizada. Aí eu falava assim, mas é porque ela vai e troca 3, 4 vezes a roupa. Ele ria, e porque eu faço a mesma coisa. Só que são combinados, são, né, certo? Assim, ele é organizado, eu sou desorganizada. E ele falou assim um dia pra mim, a sua desorganização me incomoda, né? Aí ele falou, sério? E aí eu falei, poxa vida, e como a gente pode fazer? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma grande dificuldade com roupa, por exemplo, de dobrar roupa. Eu dobro e ele fica dobrado, e ele dobra e fica dobrado, que ódio que eu tenho. E aí, combinado então vamos fazer o seguinte, você é do departamento da roupa, e aí você guarda a roupa das crianças, você dobra a roupa das crianças, e eu lavo o banheiro, eu lavo a casa, eu limpo a cozinha, faço não sei o quê. E aí, fortalecer seus pontos. Justamente. E aí eu falei, poxa vida, deu certo. A única coisa que reclamou. Percebeu? Sim, e aí essa coisa da roupa, né? Quando você fica trocando a roupa muito, é porque você não tá satisfeito com você, certo? Alguma coisa tá te incomodando. Então o que tá te incomodando? Aí ele fala assim, por quê? Mas você tá tão bonita, não sei o que, só que eu não enxergava essa bonita em mim. Eu não tava achando legal. E na verdade é porque eu não estava satisfeita. E aí eu comecei, ele falando, a gente começou, mas por que você não tá satisfeito? Porque eu tô mexendo meio gordinho, então faz o dia direito, cacete, sabe? O negócio. E aí as coisas foram. Né? Por que
que eu percebo que falta nos casais? É comunicação, né? É uma coisa tão simples. Já. Justamente, no lugar de você ir lá reclamar com seu amigo que a sua mulher é desorganizada, não é? Sabe? Pois é. Aproveitando o que vocês falaram, qual o segredo que você tem um bom relacionamento? Que vocês podem passar assim, os principais fatores que complementam, pegando um pouco isso aí, indo mais ao fundo do que vocês falaram. Qual o segredo? Isso serve até para as pessoas. Uma pergunta boa. Mas é o respeito, né? O respeito na base. Essa é a base. Isso, desde que a gente começou a namorar, eu já tinha por experiência com os amigos, assim, de ver o tratamento entre casais. E a primeira coisa que a gente entrou num acordo é determinadas brincadeiras entre a gente não é legal. Brincar, se xingar, esse tipo de coisa não é bacana. É inflamável. Porque assim, começa a ter uma brincadeira, daqui a pouco, quando você está discutindo, você fala. Você está acostumado a brincar e aí você acaba falando numa discussão. Na chão da discussão. Então, esse é o primeiro, é o respeito. O segundo é você conseguir entender que os dois casais têm sonho, precisam correr atrás juntos, né? Então, e existe a tarefa de casa juntos. Então, não adianta só o homem correr atrás da sua profissão, né? De ter a tua performance como um profissional, e a tua esposa ficar para trás. Ela também precisa correr. Ela também precisa se formar, também precisa ser uma profissional consagrada. Pode ser mais do que ele, deve ser mais do que ele. Então, e os dois têm a tarefa do lar, de cuidar dos filhos, de arrumar a casa. Então, pessoal, vamos dividir, é um time. Então, se você mantém essa base, esse respeito, não tem como dar certo. O resultado no final vai ser positivo. Sim. Eu acho que o que engloba tudo isso é o amor, porque eu percebo que o amor, ele não é egoísta, ele não é ciumento, ele não é individualista. Então, eu acho que o amor é uma coisa tão bonita, né? Eu falo assim que a gente vai envelhecendo, né? E quando você envelhece, você tem amor e você tem essa compreensão, as coisas ficam tudo tão mais bonito. Eu coloquei lá no Instagram isso, né? A gente novinho e a gente agora, né? E a gente tá evoluindo pra beleza mesmo. Antes e depois. Sim, a gente tá mais bonito, a gente tá mais. A conexão tá melhor. Acho que tudo foi melhor quando você tem amor. O amor é diferente da paixão. A paixão é uma coisa, né? Aquela coisa do egoísmo, de estar junto. Eu lembro da paixão, é gostoso, mas eu não queria mais. Porque Ela foi a ponte, né? Justamente. Isso, mas é uma coisa, né, mais pegajosa, que vocês querem também, que querem a família, que é aquela coisa, né? E o amor é uma coisa mais singela. E às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ai, mas você tem ciúmes dele? Porque ele viaja, ele sai, ele fica uma semana, 2 semanas fora, igual agora ele vai pra Itália o mês que vem. E aí eu falo pra ele: vai mesmo, e tenta ver os lugares, tenta, né? E traz fotos, não sei o quê. Eu estimulo ele. Por quê? Porque quando a gente ama, a gente quer ver a pessoa feliz além da gente, né? Então eu sempre falo assim pra ele: se um dia. Justamente. E se tiver que ser, se for uma pessoa, né, que tem essa índole de fazer coisas, infidelidade, essas coisas, não ser honesto, ele vai fazer aqui, vai fazer na minha frente, vai fazer, né, longe, independente do que for. Então é a índole da pessoa. E eu sempre falo isso pra ele: independente da gente ir junto ou não, da gente estar junto, né, pra viver aquilo, eu quero muito que ele evolua. Então quando eu vejo ele assim feliz, igual ele adora treinar, e às vezes eu tô na correria lá com as crianças. Sim. Vício, tendo vício. Fico de mau humor, sim, irmão. Verdade. Aí eu fico na correria lá, né? E às vezes eu tenho um negócio pra fazer. E aí ele fala assim: ai, tô indo treinar. Aí eu falo: meu Deus, se ele tivesse em casa seria melhor, né? Porque ele ia me ajudar. Aí eu falo: não, vai sim, vai lá. Aí ele volta e a gente resolve as coisas. Por quê? Porque é o momento dele. Assim como eu tenho meus, eu quero que ele tenha o dele. Assim como eu sou feliz fazendo as coisas, eu quero que ele seja com a dele. É casal, mas tem as individualidades, né? Precisa desse espaço. Desse espaço também. Senão você termina ficando sufocado. Sim. Senão você vai além dos seus limites. A gente precisa de ter um vestido. Acho que é isso. Acredito. Qual é a história da pós por aí? Um exemplo. Da semana passada. Porque o primeiro parece que eu abri assim, um exemplo, né, de tudo isso foi quando ela começou a faculdade.
de noite, que não tem como fazer de dia, porque, né, de dia eu estava trabalhando, não tinha como ela frequentar a faculdade durante o dia. Então eu tinha que começar a fazer a faculdade à noite, como boa maioria faz. Ela, mas e aí, o que eu faço? E as crianças? Vai ficar comigo? Ah, mas eu preciso sair às 6, quem vai dar janta? E eu vou dar janta. Vou fazer a janta. Então eu chegava, né, do trabalho, corria, fazia minha academia ali, uns 40 minutinhos, rapidinho, para voltar para casa. Já chegava com ela já na porta ali, com a mochila. Tchau, dava um beijo. E eu ficava com as crianças, fazia janta, assumia o papel. Então, dava banho, dava janta, colocava todo mundo para dormir, lavava a louça. Então, esperava ela chegar da faculdade. Ainda batia um papo, depois a gente ia dormir. Ou seja, você foi parceiro, né? Parceiro de verdade, né? Porque você não entrou na reclamação. Você entrou no entendimento. Sim. Poderia muito bem falar, não, mas estou ficando com as crianças, eu não estou conseguindo treinar. Quer dizer, isso partiu de uma mentalidade sua de entender o processo. Sim. Né? E o Eitando, o Joseph, como que foi para você, para a paternidade, a maternidade? O que trouxe para você, assim, em resumo? Eu não sou pai, mas eu acompanho vários amigos que crianças, né? Eu hoje tenho amigos que têm crianças de 15, 20 anos, assim, o que transformou a vida de vocês na tua família ser pai, sabe? Essa cara, que o pai e a mãe, eles nascem no momento que o filho nasce. Bem, sim, bota um pouco feliz. E aí? Foi uma surpresa, não? O Heitor pulou a fila, chegou primeiro que o casamento. Exatamente, o Heitor. E depois, todo mundo casando. Vestido, imagina. Sim, hoje aparecer. Mas foi assim, pra mim, ela ficou em choque, porque tinha toda aquela programação do casamento, né? E de, lógico, ter as coisas na posição certa. Eu já nem liguei. Você, pai, que feliz, passei na loja do Coringão, comprei a camisa do Corinthians para ele, fiquei todo empolgado. E isso, para mim, trouxe amadurecimento, apesar de não parecer, mas trouxe responsabilidade, o senso de você ter um comprometimento com a tua família, né, com quem agora vai depender de você. Quando a gente foi para a Alemanha, eu lembro, assim que nós pousamos no aeroporto ali de Frankfurt, foi engraçado porque eu havia comentado com ela, falei, olha, Porto é grande, geralmente a gente pousa, desce na pista e entra no ônibus e segue pro saguão, né? E foi exatamente isso que aconteceu. E eu lembro essa cena assim, eu não vou esquecer nunca. Eles sentaram bem no banco da frente, ela e o Heitor, com aqueles olhares assim de surpresa, espanto, ansiedade. E eu olhei para eles e falei assim, rapaz, eu vou ter que ser homem pra caramba de aguentar essa turma aqui sem deixar a bola cair. Deu aquela respirada e falei, não, mãe, vamos lá, vamos conseguir. Toque a turma. Então, foi, assim, pra mim, transformador. Sim. Né? E de você formar uma pessoa, no nosso caso, 3, de forma digna, de forma educada, respeitosa. Então, pessoas que realmente vão fazer, a gente vai tentar que eles façam a diferença no que eles for. O primeiro assim, eu acho que ele deveria ser um ensaio para os 3. Sim. Não ser um ensaio, né? E eu não sou pai, que eu não falei, mas acredito que cada filho seja diferente. Sim. No momento, né? Do nascimento, crescimento. Talvez tenha algumas coisas semelhantes, mas muito, muito mais diferentes. Por mais que seja 2 homens, né? Mas primeiro, segundo, terceiro, quinto ano, há uma diferença. Você aprende com cada um. Sim. E você, como é que foi ser mãe? Nossa, eu falo assim, que para nós, como casal, às vezes as pessoas falam assim, nossa, o filho veio e distanciou o casal, né? A mulher já não é mais tão mulher, isso aqui, pra gente foi tão diferente, né? Porque realmente eu vi um mundo novo e eu vejo pessoas, às vezes, pessimistas, assim, porque o mundo não tá bom, porque o mundo não sei o quê. E eu tô sempre assim, eu quero o melhor mundo agora, porque eu preciso que os nossos filhos enxerguem o melhor dos mundos para eles, né? Para eles. Você é a locomotiva. Sim, e aí eu tô sempre
eu vejo assim, o pessoal falando, porque na minha época não era assim, era melhor, não sei o quê. Eu tô sempre olhando assim, cara, mas tem tanta coisa boa que tá acontecendo. Meu, meus filhos vai ter, assim, um mundo melhor, né? Eu não acho que tem coisas ruins, assim como teve na minha época, na sua. Eu acho que na minha época foi muito pior, porque eu tive uma infância ruim, bem pilateadez, né? Então, assim, e eu sempre enxergo um mundo melhor por conta dos meus filhos. Assim, eu quero que o mundo seja melhor e eu tento contribuir para o melhor. Então, tudo que eu posso fazer, a gente fala que lá em casa é tudo exemplo. Então, por exemplo, a gente está lá e tem as discussões de casais, né? Tem coisa que a gente não concorda, a gente tem que debater, isso aqui. Às vezes, lá na mesa a gente está conversando e de repente, né, dou vontade de falar alguma coisa. Aí eu falo, não, calma, vamos conversar na quarta depois, né? Que a gente conversa, porque eu quero que os meus filhos entendam que o relacionamento é uma coisa bonita, é uma coisa boa, e que eles queiram também, justamente. Porque eu vejo as pessoas falando assim, porque relacionamento hoje em dia não existe mais relacionamento de verdade, é porque as pessoas acham que, por exemplo, não tá bom, separa, porque a mulher hoje não precisa do homem, não sei o quê. E, na verdade, quando você pensa assim, você faz de tudo também para tudo faz, né? Isso você faz. E, na verdade, aí tem um pouco das crenças e paradigmas. O universo que a pessoa que está falando para você, né? Apesar de você ter passado por todas essas superação das dificuldades, olha como atualmente mudou. Sim. Tem uma frase do Bill Gates que é: onde você nasceu não determina quem você vai ser. Então, assim, é importante, foi importante acontecer o que aconteceu, mas não é determinante então você ficar ali. Não pode dar um passo. Justamente. Então, as pessoas terminam vindo muito no replicar aquilo que ela viveu. Sim. Sabe? Então, por exemplo, eu sou um Pernambuco, eu tenho mais de 35 anos, poderia muito bem ficar lá do bom meu irmão. Então, tudo bem, ele fala, esse é meu salário mínimo. Me incomodar, sim. Eu, lá, o mundo é grande, eu posso sair daqui. Eu falo isso pra mim aos 12 anos. Sim. Sabe? E eu percebi quando alguém falava negativo, eu não queria que ele falasse pra mim. Quando eu vim pra cá, eu vivi num ambiente um pouco tóxico nesse sentido. Sim. Mas, tudo bem, pra mim foi uma extensão de onde eu morava, eu morava com meus parentes, hoje eu moro sozinho. Mas, assim, estar com pessoas, saber lidar, saber lidar com essas pessoas. Porque, assim, na PNL, na programação neurolinguística, eles falam sobre os níveis neurológicos. Quando você tem um ambiente é saudável, você vai mudar o seu comportamento. Com todo o comportamento, você vai subindo numa estrada. Você vai mudar as suas capacidades. Você saindo das capacidades, você mexe nas suas crenças e valores. Vai muito do que a gente falou da história de inspiração. E aí você sobe para a tua identidade. Aí as pessoas falam, nossa, Deus, você está diferente. Tá, cara. Tá? Aí você dá aquela... né? Sim. E aí depois você vai para o sexto, que seria a iluminação, a parte espiritual, do autoentendimento e desenvolvimento. Sim. Então, assim, eu hoje procuro um ambiente que seja nutritivo para mim, sabe? Para os meus olhos e ouvidos. Porque aquela velha máxima, somos a média das pessoas que a gente convive. Se eu ando com pessoas negativas, eu posso ser a quarta, ou a terceira, ou a segunda. Pessoas só lamentam. Isso só vai lamentar. Exatamente. Então, assim, o ambiente que se faz necessário. Sim. Então, o que você fez foi mudar seu ambiente e a tua mentalidade. Hoje está como um mindset. Sim. No bom inglês. Mas é isso. O que eu fiz e o que eu faço é estar em mesas, sentar em mesas que possam me ligar, sabe? Hoje eu estou no mundo onde eu quero, através da internet, estar bem, ouvindo pessoas, não perco tempo com TV. TV aberta não me agrega. Já agregou lá atrás. Mas depois que eu saí da Matrix, no sentido sem comportamento, eu percebi que realmente o ambiente termina alterando, né? Sim. Toda essa vibe também. E eu não aprendi a ser pai, mas eu aprendi a ser tio. Eu tenho 6 sobrinhos. Tio boca. Que é legal, porque quando começa a dar chorada até mais igual, dá aquela passadinha de bola. Isso é verdade. Sei lá, quando tira. Minha mãe me cobra. Eu falo, já percebi. Por favor. Mas esse é um ponto da paternidade que assim, eu pude evoluir. Porque eu sempre gostei de criança. Sempre gostei de mim. Então, e era um sonho de ter um filho.
E Inclusive, eram 3, nós sempre quisemos. 3 sempre foi um desejo, um número. Meta Isso. E aí, quando a pessoa falava assim pra mim, não quero ter filho, eu olhava e falava, puxa, mas é tão legal, por quê? Não entendia bem. E depois que você tá do outro lado, já tem filho, eu, pelo menos, pude entender. Falar, cara, não, eu entendo. Se a pessoa falar que não quer, ela tem que ter um espaço dela, ela tem não é a razão, ela tem um motivo dela. Porque realmente você tem que abrir mão de muita coisa, né? Muitas vezes você tem que dedicar o seu tempo, que antigamente você tinha só para você, para aquela pessoa. Né? Olha, cada escolha é uma renúncia, né? Então, hoje, quando a pessoa olha e fala assim, puxa, não é para mim. Eu entendo, falo, não, realmente tem que dar fim, porque a barra é pesada. Não vou ter que falar. Auto se responsabiliza, né? Sim. É isso. Pessoal, agora aproveitando essa sequência sua, indo para a nossa última pergunta, sobre projeto de vida. A Adriana já falou aí sobre a lei da nutrição, né? E eu acredito que vocês estão juntos nessa, né? Qual projeto que vocês têm pela frente aí? Qual o propósito que você tem para os próximos meses e anos? Sim. Beto, nesse último ano que passou, eu fiquei muito incomodada, porque assim, eu sabia que eu tinha algo grande para oferecer, só que eu estava muito distraída. Então, assim, essa coisa da rede social hoje, tanta coisa, né? A gente fica tão louco assim com tanta coisa que me distrai um pouco. Então, o ano passado foi um ano que eu fiquei muito acomodada e incomodada por conta disso. E aí, no final do ano, eu parei um pouco, saí das minhas redes sociais, falei, deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu entender o que eu quero para minha vida, né? Justamente, eu venho numa evolução desde que o meu filho nasceu, então, assim, essa evolução de crescimento como pessoa, de tentar fazer com que as pessoas ao meu lado cresçam também, de mostrar um mundo diferente para os meus filhos. E aí eu percebi que no ano passado eu estagnei um pouquinho, então eu me incomodei. Chegou no final do ano, eu saí das redes sociais, normalmente eu sempre saio nas férias, né, para ficar mais com as crianças, e aí eu comecei a me perguntar o que era importante para mim, quais são as coisas mais importantes para mim, se de repente eu não estivesse mais aqui nesse mundo amanhã, ou se as coisas que eu achasse importante, as pessoas que eu achasse importante não estivessem mais aqui, o que aconteceria se eu estivesse da mesma forma que eu estaria, né, naquele momento. E aí eu comecei a mudar várias coisas. Uma das coisas foi colocar um dia da semana para visitar minha mãe, para ir lá tomar um café com a minha mãe, para ficar com ela, não sei o quê. Às vezes você tá aqui no celular, né, chega, não sei o quê, seu filho chega fazendo uma pergunta, e às vezes você, peraí, que não sei o quê, passou aquele momento. Então foram coisas que eu fui ticando ali, colocando como importantes que eu precisava mudar, né? E aí chegou na hora da profissão, que estava me incomodando a forma que eu estava, o que eu posso doar mais, né, para as pessoas, a minha justamente. E quais são as pessoas que talvez precisem muito da minha ajuda? E aí eu percebi que as mulheres, né, a maioria das mulheres, elas têm um sonho muito grande de emagrecer, de ficar com um corpo legal, porém ela não consegue. Às vezes ela vai lá no consultório, tem várias que têm histórias de sucesso para contar, através da nutrição, da atividade física, mas tem muitas também que não conseguem progredir. E eu percebi que para você emagrecer, você precisa entender que além da atividade física e da nutrição, você precisa entender um conjunto de coisas. Então, assim, por exemplo, se eu tenho um relacionamento ruim com o meu esposo, e se aquilo está ali me magoando, me machucando o tempo inteiro, você acha que eu vou conseguir dar atenção para minha alimentação, para minha atividade física? Eu não. Justamente. Então, assim, se eu tenho uma crença limitante, onde eu não me enxergue como uma pessoa importante, como eu não me enxergo como uma pessoa principal da minha vida, né, que eu preciso cuidar da minha saúde, se eu não enxergo isso, eu vou conseguir emagrecer? Eu não vou conseguir emagrecer. E aí, o meu projeto principal hoje, né, que assim, o que está brilhando meus olhos, fazendo meu coração ficar mais quentinho, é que eu vou fazer um programa de emagrecimento para mulheres, onde eu vou envolver todos esses aspectos além, né, da atividade física e da nutrição. Então, a gente vai falar justamente, aí a gente vai... esse primeiro projeto, ele vai ter uma duração de 8 semanas, onde toda semana a gente vai tratar de algum assunto, né? Então, por exemplo, todo mundo tem um sonho muito grande. Eu tenho um sonho muito grande, você tem um sonho muito grande.
E normalmente fica só aqui. Então, eu percebi, né, nesses momentos de pensar, que eu parei tudo e fiquei focando nisso, que eu tinha um sonho muito grande, só que estava muito aqui na minha cabeça. Ele não saía, né? Eu não dava validação para ele. Então, ficava só para mim, porque eu achava que era muito grande. Então, eu não ia conseguir. Um deles é o podcast, de trazer pessoas para contar histórias, que eu acho isso incrível. Por quê? Porque eu tive como grandes histórias, por exemplo, você falou do Joel. Então, eu gosto muito de assistir, de ouvir o Joel, né, as pessoas que vêm lá no podcast dele. E eu me inspirei em muitas pessoas de lá. Então, eu quero também trazer pessoas aqui para que outras pessoas se inspirem com as histórias deles, né? Então, esses dois projetos, né, do Programa de Emagrecimento para Mulheres e o meu podcast, são os projetos que já estão em andamento, né? Que já está em... Que vai desabrochar. Justamente. E aí tem um outro projeto grande que a gente não vai falar agora, que são projetos maiores e mais para frente também, que é nosso, né? Que aí a gente vai falando um pouco mais quando eles começarem a acontecer. Mas olha só. Oportuno vai ser. Justamente. Mas olha só que loucura. Quando eu percebi uma coisa, quando você não tem objetivos e sonhos, que você está ali fazendo com que aconteça, que você está recrutando pessoas, que você acredita que pode te ajudar a realizar esse sonho, a gente fica um pouquinho chata, porque você começa a perceber que não está fazendo sentido, sabe? Você fala assim, nossa, cara, tá chato, tá monótono, você não está conseguindo evoluir, e uma coisa tão grande que você tem dentro de você que você pode ajudar milhares de pessoas, tá tão guardadinho ali por conta de que você não acredita naquilo, né, que você não tá colocando para fora, que aí você começa a ficar muito desgostosa mesmo de você, né? Então eu falo que do final do ano para cá eu já evoluí para o ano inteiro passado, de 12 meses eu evoluí em 4, né? Então assim, é uma evolução muito gostosa, uma evolução que eu conto para as pessoas, todo mundo se emociona, porque realmente é uma coisa que a gente, né, tá brilhando nos nossos olhos e nosso, né? Porque tá me ajudando. Isso aí, e nesse caso, pelo que eu entendi, o projeto envolve ajudar mulheres, Sim. Mostrar que a nutrição tem muitas coisas, né, para ser desvendada através daquilo que você come. Sim. E que o Joseph também, você pode trazer, né, essa conciliação a importância da alimentação dentro de casa, né? Justamente. Como você falou, fatores emocionais interferem, porque muita gente desconta na comida, né? Isso. E é uma válvula de escape. Então, vício oral, é igual fumante. Para de fumar, engordou. Pô, fumava, era magro. Aí, acabei de fumar e engordei, porque seu vício oral, justamente, né, o consumo de coisas mais gostosas, açucaradas e gordurosas, saiu do controle. Mas legal. Adriana, me fala um pouco, aliás, me fala um pouco não, né? Você já falou. Me fala, a gente indo para o final agora da nossa entrevista. Sim. Me fala dos seus patrocinadores. Sim. Agradeço de novo eles, né? Aqui. Sim. E eu queria que você me falasse um pouco nesse final, quanto o teu projeto pode impactar bem. Certo. Como eu falei no começo, né, eu quero agradecer muito os meus patrocinadores, que é o Cerealista Express, né, que eles têm uma loja na Zona Cerealista e ele faz entregas para todo o Brasil também. Castanha, aveia, tudo que tem ali de bom, né, para nutrição. Então, são produtos que eu acredito, que eu gosto, que eu compro. E aí tem a AK, que é um estúdio fitness, que tem roupas para mulheres, né, que praticam esporte. Também eu uso também no dia a dia. Então, são duas empresas que eu acredito. Eu quero agradecer muito, né, esse patrocínio aí, essa ajuda que vocês nos deram. Bacana. E sobre o impacto desse seu projeto, em poucas palavras, o que você espera com esse projeto? Do podcast? Do podcast, do impacto, de impactar as pessoas que vão, as mulheres, principalmente, estar no teu lado. Justamente. Na verdade, do podcast, eu vou trazer aqui histórias, né, de pessoas que têm história de superação para contar. Assim como eu trouxe a minha, eu gostaria que mais pessoas viessem para também ser um exemplo para outras pessoas, né? E o meu projeto de emagrecimento, que é para mulheres, eu quero que elas realmente percebam que
o emagrecimento não está somente na alimentação e na atividade física, ela vai um pouquinho mais além e a gente vai falar desses assuntos nesse programa que a gente vai fazer. Bacana, legal. É isso aí, pessoal. É isso aí. As pessoas terminam não dando tanta importância a fatores alimentares, sendo que isso aí é uma baita diferença. Essa disciplina alimentar vai trazer no futuro para as pessoas que realmente se disciplinarem com a nutrição. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi enriquecedor demais trazer a história de vida de vocês. Houve um momento de choradeira que faz parte, é o emocional, mas isso é legal, a gente não pode prender. Faz parte também, me incluindo na história da Adriana. Eu não tenho dúvida que você também teve uma história de superação. Legal? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal Corpo Sustentável, podcast Corpo Sustentável. Obrigado, Adriana. Obrigado, Joseph, pela Agradeço. Obrigada a você. Fiquem de olho no canal da Adriana. Os patrocinadores vocês já viram aí, passou aí nos contatos deles. E nos veremos nos próximos vídeos. E eu já estou me fazendo o convite para ser entrevistado lá Vai mesmo. no podcast dela, beleza? Com o maior prazer. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Mantenha um pouco sustentado.